Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com o professor Salomão Almeida Barbosa, ele que é professor de Direito Administrativo e ao longo da semana ministrou o curso Novos Paradigmas do Direito Administrativo, tendo como aula número 1, Direito Administrativo em Mutação. Aula 2, Nova Organização do Estado. Aula 3, Servidores Públicos, a Constituição e o STF. 4, Responsabilidade extracontratual do Estado. E a quinta e última aula, Direito Administrativo na Prática. Professor Salomão, eu gostaria inicialmente que o senhor nos contasse aqui um pouquinho do direito administrativo no Brasil. É claro que o direito administrativo tem essa referência na França e, por incrível que pareça, as coisas, pelo menos hoje, não são tão parecidas, né? Esse direito administrativo França-Brasil. Mas tem seu histórico na França, início, né? E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Ok, Marco. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha presença aqui. Considero uma presença acadêmica. É tão bom estar no ambiente acadêmico. Considero este ambiente um ambiente acadêmico que me faz ficar muito à vontade. Não é? E, direto à sua pergunta, sim, a França é o berço do direito administrativo. O Estado francês é um Estado unitário. O nosso Estado é uma república federativa. Mas, mesmo assim, por ser um Estado unitário, é um Estado forte. Forte não no sentido de ser vigoroso, mas no sentido de ter uma organização administrativa fundada em estudos, em grandes acontecimentos. Nós não podemos deixar de citar a Revolução Francesa. Não é? Então, a França teve Napoleão Bonaparte. Nós temos não apenas como um grande estrategista também, mas um grande organizador do Estado francês. Não é? Napoleão também legislava, Napoleão escrevia, nós temos a influência no direito civil brasileiro do Código Napoleônico. Né? Agora, o direito administrativo, ele é um direito novo, um direito mutável, ele é contemporâneo ao direito civil. Não é? Então, e o direito civil também tem uma base francesa muito grande. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos a influência francesa no direito civil, que lá na frente repercutiu no direito administrativo. Então, a questão da formação dos Estados modernos na Europa, como foi tão importante, repercutiu no direito europeu e que, por sua vez, no direito brasileiro. Nós não podemos esquecer que nós fomos colonizados pelos portugueses. A nossa formação é uma formação ibérica. Né? Então, a nossa formação estatal provém da Europa. E nós não podemos esquecer também as invasões napoleônicas na Península Ibérica. Né? Então, nós tivemos a adoção do sistema românico-germânico. E aí já é um outro ponto que foi tratado no nosso curso, a questão dos sistemas administrativos. Então, dentro dessa questão, inclusive, dos sistemas, nós temos aí até uma diferença que é justamente lá tem, por exemplo, os tribunais administrativos, né? Ou seja, são causas da administração. Aqui nós temos tribunais administrativos, mas não necessariamente julgando essas causas administrativas do poder público. Mas, por exemplo, o STJD, por exemplo, né? E outras, enfim. E aí questões administrativas tomadas como decisões internas, mas que podem extrapolar, e aí sim, e não são decisões do âmbito do judiciário, né? Elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Sim, exatamente. Esse é um ponto bastante importante, que o Brasil adota o sistema de jurisdição administrativo UNO. E aí, nesse ponto, nós não herdamos o sistema francês. O sistema francês é o sistema que a doutrina chama de sistema dual. Nós temos o contencioso administrativo e nós temos, ao lado do contencioso administrativo, nós temos o Poder Judiciário na França. Na França, as chamadas causas administrativas, as causas nas quais o Estado está presente, seja em qualquer das suas modalidades, são julgadas perante os tribunais administrativos. Estes, sim, na França, têm jurisdição. Eles exercem a jurisdição. Dizem o direito na forma do judiciário. Aqui, o sistema brasileiro, por ser o sistema UNO, e é interessante,
é que eu sempre digo nas minhas aulas, e nós debatemos muito durante este curso, é que no Brasil, sim, no Brasil há tribunais administrativos, como você bem disse, Rimac. Mas só que esses tribunais administrativos não têm função jurisdicional. Esta é a grande diferença. Né? Então, nós temos, um bom exemplo, o Superior Tribunal STJD. Nós temos o Conselho de Contribuintes, nós temos a Junta de Aferição de Recursos Infracionais do DETRAN, e no âmbito interno da administração nós temos os recursos administrativos. Só que todas essas decisões do âmbito da administração podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Nós temos o princípio na Constituição da inafastabilidade de qualquer lesão, ameaça do direito. Então, é interessante, nós temos os tribunais administrativos, mas não com função jurisdicional. Tá. Por isso nós adotamos o sistema uno. As causas nas quais o Estado faça parte são julgadas unicamente no Poder Judiciário. E aí sim, com a prestação da jurisdição propriamente dita. Agora, interessante, dizer o direito, a administração também diz, não é? Não apenas os juízes. Agora, ter a função jurisdicional, que aquela decisão tem uma eficácia de um título judicial, não, ela é exclusiva do Poder Judiciário, não é indelegável. Não é? Agora, na sua opinião, é positivo isso no Brasil ou não? O senhor acredita que deveria ser tal como ter o tribunal mesmo administrativo? E aí nós teríamos a adoção do sistema do contencioso administrativo. Nós teríamos tribunais administrativos com função jurisdicional. A consequência imediata seria a retirada do Poder Judiciário das causas nas quais o Estado esteja presente. Numericamente falando, nós teríamos uma diminuição do número de processos, porque hoje nós sabemos o Poder Judiciário, em grande parte, as causas, o Estado está bastante presente, né, em todas as suas formas, das suas modalidades, né, seja do âmbito federal, estadual, municipal e distrital, e da administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Então, nós teríamos de imediato a retirada dessas causas do Poder Judiciário. Isso poderia desafogar em um primeiro momento. Mas nós teríamos, a administração teria que ter toda uma infraestrutura. Nós teríamos a necessidade de criação de tribunais administrativos. Isso seria dispendioso, seria caro. E seria uma quebra de um grande paradigma. Na verdade, nós não estamos acostumados ao sistema de jurisdição dual, ou seja, administração, tribunais administrativos com função jurisdicional. Então, isso é da nossa essência, do nosso dia a dia. Isso teria um grande impacto no âmbito do Poder Judiciário. Nós teríamos que nos acostumar com a ideia do contencioso administrativo propriamente dito, ou seja, tribunais administrativos com função jurisdicional. É claro que as decisões administrativas, a parte, o administrando, satisfeito com essa decisão, ele não vai procurar o judiciário. Né? Então, veja, qualquer pedido, qualquer solicitação, a administração deve responder. Ainda que diga, estamos providenciando, vamos providenciar. Eu já vou lhe fazer uma pergunta, Sim. professor, mas eu quero a resposta depois do intervalo. Okay. Não estaria aí mais próximo desse papel de um tribunal administrativo, por exemplo, o Superior Tribunal Militar, que aí trata justamente de questões fechadas, mas a resposta daqui um pouquinho depois do comercial, tá? Depois do intervalo, tá bom? Nós vamos então a esse rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate, hoje conversando com o professor de Direito Administrativo, Salomão Almeida Barbosa. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Novos Paradigmas do Direito Administrativo. No finalzinho do bloco anterior, nós conversávamos, justamente o professor fazia aí, mostrava essa diferença que há entre o Brasil e alguns países, nessa questão do direito administrativo, quando há
tribunais administrativos, enquanto que aqui no Brasil existe o tribunal administrativo, mas não com esse poder de uma decisão judicial. E aí essas decisões administrativas podem, claro, extrapolar e chegar, sim, ao judiciário. E eu fiz uma pergunta ao finalzinho, talvez essa justiça administrativa no Brasil não estaria, o Tribunal Militar, por exemplo, não estaria o mais próximo desse tribunal administrativo com poder de decisão judicial? Sim, é muito interessante. A atuação no meio militar está fundada em dois pilares, a hierarquia e a disciplina. Então, por si só, esses dois pilares do militarismo exige que a administração militar sempre esteja tomando decisões e há uma fiscalização muito maior dos atos aí no meio militar. A exigência é muito maior diante aí comparando ao servidor civil. Então, a justiça militar, não vou dizer nem a justiça militar, mas no âmbito militar, nós temos o proferimento de decisões do âmbito administrativo talvez muito mais corriqueiro, não é? E muitas das vezes, e aí a justiça militar também exerce uma jurisdição administrativa, não é? Nós temos conselhos de justificação, os conselhos na justiça militar, no âmbito das polícias militares dos estados. Não é? E agora, eu até me lembrei agora, um ponto importante da justiça militar, que deve ser lembrado sempre, eu falo isso nas minhas aulas, a origem do habeas corpus no direito brasileiro. O habeas corpus nasceu na justiça militar. O primeiro habeas corpus foi impetrado na justiça militar. Não é? Então, essa é a origem do habeas corpus. E hoje, o habeas corpus, né, como um grande remédio constitucional cabível contra a liberdade de ir e vir. Né? Uhum. Então, a justiça militar tem um papel muito importante na construção da doutrina do habeas corpus, até porque nasceu na justiça militar. Mas voltando exatamente à sua questão, a justiça militar por si só, ela também toma decisões não necessariamente de índice jurisdicional. Uhum. Não é? Até porque muitas decisões se resolvem na via administrativa. Tanto assim é que a Constituição diz que não cabe habeas corpus de punições disciplinares militares. Mas veja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, havendo uma ilegalidade, a interpretação, a hermenêutica constitucional desse dispositivo é no sentido de que seria, sim, cabível habeas corpus, inclusive numa punição de uma punição administrativa disciplinar militar. Eu daria o exemplo de um militar que não teria prestado continência ao seu superior hierárquico, ou não teria trajado, não estaria com o uniforme correspondente a uma cerimônia, enfim, haveria uma punição. Essa punição seria o quê? Uma suspensão, seria uma prisão, digamos que seria cabível no meio militar, ou uma suspensão, e aí o militar foi punido com uma prisão. Então, nós teríamos um típico caso de ilegalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, neste caso, é cabível, sim, o habeas corpus, ainda que se trate de uma punição administrativa disciplinar. É essa a interpretação do artigo 142 da nossa Constituição. Professor Salomão, o senhor tem defendido, e aí junto a seus alunos, uma curiosidade, eu poderia dizer aqui uma curiosidade, que é justamente aquela transição de poder do presidente para o vice, num ato solene, por exemplo, e aí fica aqui a questão, o senhor defende que não há mais essa necessidade né, de toda essa, em especial a cerimônia, mas, por exemplo, nós temos uma situação, vamos ter dois presidentes, ou temos um, ou em casos de viagem, claro. Essa é uma questão bastante emblemática, pouco estudada, pouco divulgada, e eu gostaria de debater com você, Mark. Nós temos aí uma cerimônia realizada na base aérea em Brasília, quando o presidente da República, o chefe do Estado, o chefe de governo, em viagem exterior, se ausenta do país. Então, nós temos o vice-presidente, que acompanha o presidente até a escada do avião presidencial, e lá há um aperto de mão.
E isso traduziria esse aperto de mão, um simbolismo de que estaria ali havendo a transmissão do cargo de presidente da República. Muito bem. E aí, se há uma transmissão do cargo do presidente da República, nós teríamos, então, duas pessoas exercendo o mesmo cargo. Primeira situação, um cargo público só pode ser exercido por uma única pessoa. Nós temos o princípio da unipessoalidade. Né? Em tese, nós poderíamos ter um conflito de decisões. O presidente da República, no exterior, poderia tomar uma decisão X e o vice-presidente aqui poderia tomar uma decisão Y. Né? Então, nós poderíamos ter em tese, principalmente um país como o nosso, em que não se exige, digamos, a filiação partidária, que o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, seja do mesmo partido político do seu titular. Né? Então, uma situação que, em tese, poderia ocorrer. Isto seria plausível no século XIX, século XVIII, quando qualquer afastamento era muito demorado, né? Nós tínhamos o presidente, às vezes na época do Império, o imperador viajando de navio para atravessar o Atlântico. Meses e meses. Meses e meses, meses. Hoje, em um avião presidencial, nós temos todos os equipamentos aqui. Podemos haver a certificação digital, ou seja, toda e qualquer decisão pode ser tomada a bordo de um avião presidencial, em qualquer lugar do mundo. E aqui até falando de coisa de uma forma bem simples, e-mail, celular, enfim, né, um contato. Você pode assinar, certificar digitalmente em qualquer. Então, esse é um sistema que eu defendo, que é um sistema obsoleto. Não há mais sentido isso. Então, eu defendo que realmente o presidente da República continue em pleno exercício, ainda que fora do território nacional. Até porque, se ele viaja se utilizando da aeronave presidencial, a aeronave presidencial é uma aeronave militar. Então, nós temos a questão da extraterritorialidade. Esta aeronave, ela é território nacional, ela é território brasileiro, onde ela se encontre. Não é? Então, e ainda temos outras situações que são justamente as sucessões, né? Sim, as sucessões. Então, nós temos haveria, então, aquele simples gesto no aperto de mão na base aérea Brasília, ali significaria a transmissão do cargo de presidente ao vice-presidente. Né? Então, teria havido a substituição efetiva. Né? Nós temos, como em outros países, eu citaria, né, os Estados Unidos, a França, nós temos a figura do homem da mala, né? Em que geralmente é o militar que ele tem ali, esta mala tem ali os segredos militares e que a qualquer momento aquele chefe de Estado, chefe de governo, poderia acionar o sistema de defesa dos países. Ou seja, ele continua no pleno exercício da presidência. Isso é muito interessante, porque eu digo que, em tese, poderia haver este conflito. Não, isso não seria bom, haveria digamos, uma balbúrdia jurídica, um conflito jurídico. Um toma uma decisão de lá e talvez outro tome uma decisão aqui, uma exoneração, por exemplo, que poderia até causar uma insegurança terrível. Uma insegurança jurídica. Isso seria crível no século passado, no finais do século XX, XIX, XVIII. E aí, quando o outro chegar, já estava tudo resolvido, já não tinha mais jeito de interferir. Agora, os meios de comunicação hoje possibilitam a tomada de decisão imediata, rápida. É verdade. Então, é uma situação bastante interessante. Por isso que eu chamo de uma curiosidade constitucional. De fato é uma curiosidade. É uma curiosidade. Uma outra curiosidade bastante que eu debato com meus alunos é a questão qual o momento efetivo da transmissão do cargo, a cerimônia da posse. Não é? É a faixa presidencial? É a assinatura do termo de posse no Congresso Nacional? Né? Aí que está a resposta. O chefe de Estado, o chefe de governo, deve tomar posse perante o povo. Então, perante o povo, perante o Congresso Nacional. Então, o momento efetivo da posse é a assinatura após o juramento, não é? Se jura perante a Constituição. Então, a partir daquele momento, ele já é chefe de Estado, já é chefe de governo. Então ocorrendo qualquer evento dali em diante, do Congresso Nacional ao Palácio Planalto, já cairia numa questão de substituição. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor de Direito Administrativo, Salomão Almeida Barbosa. Professor Salomão, o senhor é de Recife, sim, reside em Brasília, trabalha no próprio Supremo Tribunal Federal e leciona há 18 anos. 18 anos, magistério. A sua iniciação no direito foi em Recife ou foi aqui em Brasília? Não, foi aqui em Brasília. Foi aqui em Brasília. Meu pai era militar, veio servir aqui em Brasília e fiz vestibular aqui em Brasília e fui aprovado, fui graduado, sou graduado na UNB, Universidade de Brasília. Então, e aí já tinha essa definição, seria o direito? Na verdade, a intenção era fazer o Rio Branco, o Instituto Rio Branco, seguir a carreira diplomática. Só que eu me envolvi com o direito na universidade, não é? E não larguei mais o direito também. Foi um amor à primeira vista que eu não deixei mais o direito. E qual foi a sua referência assim, no direito? Sim, a referência no direito foi na Universidade de Brasília, já lá há muito tempo, né? Quando eu conheci, eu digo que isso foi o meu grande incentivador ao magistério, não é? Foi o professor Carlos Mário Veloso, na época ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos. Depois veio a compor o STJ e depois o Supremo Tribunal Federal. Ele foi o meu grande estimulador, o meu grande mestre ao magistério. Professor titular da Universidade de Brasília, né? E assim que eu conheci, né, por que idade, ele me convidou para ser o monitor na universidade, na disciplina Teoria Geral do Direito Público. E aí, pronto, esse foi meu grande estímulo ao magistério, não tenha dúvida disso. E chegou a receber o convite dele também para trabalhar com ele já Sim, no Supremo Tribunal Federal. posteriormente, como assessor dele no Supremo Tribunal Federal, na presidência do Supremo Tribunal Federal também. O senhor também trabalhou com outros ministros aqui, né? Sim. Aliás, atualmente trabalha com o ministro Fux. Sim, exatamente. Trabalhei também com a ministra Ellen Grace. Fui assessor da ministra Ellen Grace. No gabinete e na presidência, na gestão aqui dela, da ministra. Vamos então aqui às indicações de leitura, ou seja, a parte aqui que nós pedimos aos professores que indiquem, né, algumas obras. Eu vou começar com esse aqui, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Gostaria que o senhor comentasse, então, por que o senhor indica esta obra? Sim. Todo e qualquer aluno, eu sempre digo, nós devemos ter a noção de onde nós estamos pisando. Qual o sistema jurídico que nós adotamos? Então, eu sempre digo, por que o aluno está com um código? Por que nós temos uma Constituição escrita? Por exemplo, no Reino Unido não há Constituição escrita. E é um Estado extremamente organizado. Então, esta obra do professor René Davy é uma obra que traz aí todos os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Então, nós temos o sistema muçulmano, nós temos o sistema rabínico, nós temos o sistema oriental. É interessante, os orientais têm uma certa aversão ao direito, não é? Nós não, para eles, não se recorrer ao judiciário pelo não cumprimento de uma obrigação é quase que vexatório, porque eles têm como um princípio de que os pactos devem ser observados, né? Então, você recorrer a um terceiro desinteressado juiz para resolver. Né? Então, por isso que nós não temos grandes expoentes do direito no sistema oriental. Então, e nós temos os sistemas clássicos românico-germânico que nós adotamos. Por que o nosso direito ainda é eminentemente escrito? Isso não tudo é o direito consuetudinário. E isso está muito bem posto. Aí os grandes sistemas. Nesta obra. Eu acho uma obra clássica. Se nós não temos condições de ler, pelo menos assim, todos os sistemas, pelo menos vamos entender o nosso. O sistema românico-germânico. E este outro aqui, de Celso Antônio Bandeira de Mello, é uma obra curso clássica de direito do direito administrativo, uma grande homenagem que eu faço ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não é? Eu digo que é o administrativista mais dinâmico, mais atuante, e ele tem ele consegue ser completo sintético, não é? Mais uma outra obra aqui, direito administrativo. Sim, a obra clássica administrativo. também do direito administrativo, os alunos gostam muito da linguagem da professora Maria Silva Zanello de Pietro, né? Muitíssimo bem atualizada, está sempre, a cada ano nós temos uma nova edição, não é? Obra, e tem uma grande aceitação na graduação, não é? Bom, vamos pegar aqui mais um, que é o direito administrativo
Diógenes Gasparini. Obras clássicas, mais uma obra clássica do direito administrativo, do professor Diógenes Gasparini, ele até é mais voltada para o elemento humano da administração, ou seja, o servidor público. Tá. Muito bem desenvolvido nesta obra do professor Diógenes Gasparini. Não é? Também são todas obras clássicas, né? Temos mais esse aqui. Uma decisão salomônica, qual a obra que eu teria? Né? Então, é difícil a escolha, né? Não tenho dúvida disso. E esse, o Manual de Direito Administrativo? Também é uma obra do professor José dos Santos Carvalho Filho, não é? É uma obra também muito completa, uma obra de grande valor acadêmico. Eu também achei interessante trazer todas essas obras, porque são obras em que estão muito preocupadas e atualizadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Nós não podemos esquecer que tanto o Supremo quanto o STJ são as últimas instâncias, tanto do chamado contencioso de direito constitucional, que é o Supremo, quanto do direito infraconstitucional federal, que é o Superior Tribunal de Justiça. Nós não podemos esquecer que o STJ também é a última instância. O STJ dá a última palavra sobre o direito infraconstitucional neste país. Então, a atualização, a matéria típica do direito administrativo, licitação. Nós temos uma lei que rege a licitação, a Lei 8666 de 93. Quem dá a última palavra sobre licitação, à luz da legislação, é o STJ. E não o Supremo. Então, essas obras são importantes porque elas estão sempre atualizadas em face da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Salomão Almeida Barbosa, que ao longo da semana ministrou o curso Novos Paradigmas do Direito Administrativo. Lembro que você também pode participar do programa. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível na internet. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.